UPA está completando 40 anos de história. Venha conhecer um pouco da trajetória de amor, fé e dedicação pela causa do Mestre. Olá, meus irmãos, com muita alegria eu venho aqui para lembrar do que diz a Escritura Sagrada. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. De um modo específico, nós pensamos nisso em relação à nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes da Betel, que agora está completando 40 anos de organização. Uma alegria, motivo de gratidão a Deus, até porque eu tive a bênção de participar do início de tudo, quando havia um grupo de adolescentes que foram então organizados como esta sociedade interna da igreja. Eu sou Elaine Madeira, eu estou na igreja desde os meus 11 anos, louvo a Deus por ter participado da UPA dessa igreja. No início era bem diferente, nós não tínhamos a UPA na verdade, nós participávamos junto com a mocidade. Então era um grande grupo de adolescentes e jovens com mais de 30 anos. Oi, meu nome é Anitta, nós fomos adolescentes nos anos 90, foi outro dia desses, né? Faz pouquinho tempo, faz 34 anos, mais ou menos. Isso. A gente está com 12 anos em 1989, mais ou menos. Foi por aí. Isso mesmo. E o que marcou a nossa geração foi que nós tínhamos uma geração esportiva. O Fernando pode falar melhor sobre isso do que eu, porque eu era só a parte da torcida, da galera, do grito. Era líder da torcida. Eu era líder de torcida. E outra parte importante é que nós éramos muito artísticos também. A gente apresentou várias peças de teatro. E nós tínhamos o grupo da UPA, o grupo de louvor, né, que quando tinha encerramento dos cultos lá dos campeonatos, era a gente que dirigia o louvor, que ministrava o louvor com a galera. E aqui na igreja também a gente tinha o nosso momento, né, de cantar com a igreja, de cantarmos sozinhos. Nós éramos super afinados. Eu me lembro de ir com aquela que hoje é minha esposa, a Tânia, perguntar para o pastor, para o presbítero na época, se nós poderíamos ter uma união específica de adolescentes. Eu me lembro que um irmão nosso, Laércio Ferreira, da Igreja da Penha, veio na nossa igreja e aí nos incentivou na formação da UPA. A partir daí, então, a UPA foi formada e nós fizemos uma camiseta vermelha, eu lembro muito bem disso, nós fizemos uma camiseta vermelha com sol amarelo. Tem muita gente aqui que vai se lembrar dessa camiseta e nós participávamos ativamente dos cultos da igreja. Nós nos reuníamos no sábado à tarde para jogar ping-pong na igreja. Nós nos reuníamos nas casas dos irmãos. Era muito divertido, o amor era muito grande, a união era muito grande entre os adolescentes. Era muito, muito gostoso, né? Íamos para a federação juntos, de ônibus ou com o carro de alguns irmãos da mocidade. E foi uma fase muito gostosa da nossa vida e que ficou marcada e eu louvo a Deus por isso. Uma coisa acho muito importante da nossa época é que não existia o mundo virtual ainda, né? Nós vivíamos o real a todo instante. Então era adolescente, um na casa de um e o outro na casa do outro. Então vivíamos na casa um do outro e a gente sempre vivia juntos, né? E a gente vivia juntos para tudo, para jogar bola, para jogar vôlei. Vivíamos nas outras igrejas que queriam a nossa bagunça, na verdade, que a Betel sempre foi bagunceira, né? E a gente ia para as outras igrejas de maneiras inusitadas, né? Ou a gente ia dentro de uma Kombi, todo mundo empilhado, né? Ou a gente ia na caminhonete, na caçamba da caminhonete do Vinícius, né? Que foi o nosso conselheiro por um grande período aí. Eu sou a Suzana, eu sou da igreja desde criança, eu entrei mais ou menos com 10 anos e logo eu entrei para a UPA no ano 2001 até 2007. Então a minha geração foi a geração que teve a grande virada para a internet. Então a gente teve uma infância sem internet e foi na nossa adolescência que aconteceu essa grande virada. Redes sociais, a gente se reunia, inclusive foi com a galera da UPA, que a gente se reunia sábado após meia-noite para acessar a internet, para a gente ficar conversando sobre o que acontecia durante o nosso dia, né? Muitas outras pessoas já passaram por esta sociedade interna da Betel.
4 décadas se passaram, não é? Mas um dos fatos importantes que a gente pode contar aqui é que foi na UPA Betel que eu e a Tânia, então, começamos a namorar e tivemos ali todo o preparo para o casamento, algo que tem se perdido hoje em dia. Muitos têm deixado de enxergar que dentro da sociedade interna da igreja pode haver aquela pessoa escolhida, mas isso havia muito há tempos atrás. Meu nome é Danilo Dantas, sou presbítero aqui da igreja e tenho atuado há alguns anos já como conselheiro dos adolescentes e também secretário presbiterial. É um grande privilégio, sem dúvida, trabalhar com essa moçada, com esse sangue novo, com essa energia nova que eles têm. É sempre bom a gente pensar nas nossas histórias do passado, né, como foi colocado aqui, relembrar a nossa época de adolescente, relembrar como a gente vivia, o que a gente fazia. Mas é importante também pensar que nós precisamos alcançar os nossos adolescentes hoje. Então a UPA faz 40 anos, vivemos o ano de 2023 e é essa geração que precisa ser alcançada. Uma geração que tem particularidades, peculiaridades, vive de uma forma diferente, ultra tecnológica, muito diferente da forma como nós fomos criados e passamos a nossa adolescência, mas são eles que nós temos que alcançar. Os nossos desafios hoje então é trabalhar uma linguagem que seja acessível a todos eles, neste ano, nesta década, e que ao mesmo tempo seja sem perder os valores bíblicos. A palavra de Deus ela não muda, mas a forma como ela é apresentada, sim. Eu sempre digo a eles que o nosso objetivo é ser crentes de verdade, não apenas frequentadores de igreja, não meros cristãos nominais, mas viver aquilo que de fato a gente estuda, né? Oi, meu nome é Giovana, eu sou da UPA de 2015, 2016, entrei por aí. E a minha UPA foi a UPA que inaugurou o Instagram, o nosso, que ainda está aí. Então foi a gente que começou com isso e eu reabri a ata da UPA que a gente tinha perdido, o livro de atas, então o livro que começou aí recente é o que eu abri como secretária e a gente está usando até agora. Foi uma época deliciosa, muito gostosa, que vivemos intensamente, né? Intensamente, a gente tem amigos que não estão aqui na igreja hoje, mas tínhamos até a máfia dentro da UPA, né? Eram 4 figuras que existiam, né? Eu, o Paulo, o Márcio, o Renato, que a gente aprontava bastante. E tinha as meninas que sempre acompanhavam a gente em tudo, né? Sim, era muito mais de meninas do que muito de meninos. mais. E a máfia era máfia porque tinha só os 4 meninos e aí também tinha alguns outros que vinham, Glauber, né, que também é dessa época, tem o pastor Luiz Roberto, que é dessa época também. Sim. Os adolescentes representam o frescor da igreja, o vigor da igreja. Quando nós temos adolescentes numa igreja, é sinal de que ela está se renovando. Ela está passando por esse processo onde novas pessoas vão estar chegando, novos líderes serão formados, homens e mulheres valorosos estão sendo forjados na palavra de Deus e no convívio, né, que é tão importante. Uma vez a gente enfiou acho que mais de 10 meninas dentro do carro do Vinícius para ir num encontro de federação, os meninos foram jogar bola. E a gente chegou lá no culto, era um Opala que ele tinha, e foi saindo 1, 2, 3, 4, o pessoal ficou assim. Mas de onde saiu tanta menina? Era UPA Betel. Outra coisa que a gente enchia o carro era no Dia das Mães. Sim. Que a gente fazia serenata no Dia das Mães, né? Então a gente enchia os carros dos nossos pais e íamos de madrugada cantar por Guarulhos afora, aí na casa de cada mãe, de cada integrante da UPA. Era uma época deliciosa, as mães adoravam, né? Um grande desafio hoje é a tecnologia que, por ser uma grande aliada na comunicação, mas ela também afasta muitas vezes as relações humanas. E nós temos que lidar com isso nos dias de hoje. E uma das grandes dificuldades que a gente tem é exatamente essa. Adolescentes são mais introspectivos, adolescentes que se comunicam menos, que se abrem menos. E nós vemos hoje estatísticas que nos alarmam. O número de adolescentes cada vez menor, adolescentes com 12, 13 anos, com relatos de tentativa de suicídio, com depressão profunda. Isso a gente vê exatamente essa consequência da vivência muito intensa da tecnologia, da informação muito ágil e que causa essa dependência e essa ansiedade na parte deles. Nosso papel é estar junto, fazer atividades que sejam interativas, que eles possam interagir entre si pessoalmente e, ao mesmo tempo, introduzir os valores cristãos, fazer com que eles possam crescer juntos na unidade,
da fé. Então eu lembro que na nossa época a gente era uma UPA muito atuante na visitação. Então a gente às vezes marcava via ICQ à noite a próxima visita da semana que vem nos chats à noite. Então a gente vinha na escola dominical com cara de sono, porque a gente ficava até 2, 3 da manhã conversando na internet à noite, mas a gente era uma UPA atuante na visitação. Eu lembro que o pastor David liderava, na época ele nem era seminarista ainda, então a gente sempre tinha uma agenda para outra semana. A gente se encontrava aqui aos sábados e depois a gente ia visitar outros adolescentes. Então era uma UPA muito atuante na questão de visitação. Então praticamente todo final de semana a gente ia visitar algum adolescente ou alguém que alguém indicava. Então foi muito marcada por essa geração, né, que marcavam as visitas online, mas ainda os encontros eram bem presenciais. Não se tem adolescente, é uma tribo, é uma turma que se anda em bando. Então é preciso que eles tenham uma galera. Se eles não têm a galera deles na igreja, eles vão ter uma outra galera fora daqui. Então o desafio é exatamente esse, não apenas tratar as questões bíblicas, os valores cristãos, como a base de tudo que a gente faz, mas fazer com que eles tenham um convívio saudável, sadio, possam ter amizades que vão ser fortalecidas e dessa forma nós vamos formar o caráter de cada um deles. A fase de adolescente é uma fase muito difícil. Eles ainda estão numa fase de formação de caráter. Então não são mais crianças, mas também não são adultos ainda. Então são vulneráveis a qualquer tipo de influência, seja positiva ou negativa, imitam a vida adulta de uma forma intensa, estão expostos à mídia de uma forma muito alta, a sua sexualidade é aflorada cada vez mais cedo e são grandes desafios de se trabalhar com adolescentes nos tempos contemporâneos, né, no século XXI. Apesar das lutas e dificuldades, é um grande privilégio de Deus poder caminhar junto com eles. Isso me faz eu me sentir jovem cada vez mais, não só me lembrar da minha fase de adolescente, mas também sentir essa alegria da juventude, essa força que a fase mais jovem nos traz, tempo disponível que nós temos para podermos investir no Senhor e na sua obra. Gostaria aqui também de deixar registrada a nossa gratidão por tantos que aqui passaram, fizeram parte da UPA Betel. Tantas pessoas que hoje nem estão mais na nossa igreja, tantos outros que até Deus já levou para o seu lar celeste, mas que também fazem parte dessa história da família da UPA na Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos.